Gup Brasil. Aqui é Tavico Moscatello para mais um momento da nossa nova sessão Gup Direto ao Ponto. A ideia dessa sessão ela foi criada justamente para trazer informações rápidas para o criador, para o aquarista, em relação à criação de Gups e aquarismo em geral. Então a ideia é a gente trazer aí vídeos ou até mini videoaulas, como é o caso de hoje, onde algum tipo de aspecto, alguma abordagem importante será feita e, o que é melhor, de maneira direta ao ponto, curto e bem objetivo, beleza? A gente vai falar hoje sobre uma coisa importante que é o ciclo do nitrogênio, né? Ciclo do nitrogênio no nosso aquário, principalmente em se tratando da hora que pensei em colocar os peixes, vou montar o aquário. Como é que vai acontecer? Vou deixar a água descansar e vou trabalhar com a oxigenação, aeração lá, trabalhando, filtragem. Então, como é que se processa o ciclo de nitrogênio dentro do nosso aquário e quais são os cuidados que a gente tem que tomar, já que as expressões do nitrogênio em suas formas químicas de manifestação podem gerar um certo grau de toxicidade à água, e isso tem o GUP ele tem um certo grau de tolerância para esse grau de toxicidade que possa oferecer o nitrogênio, o ciclo do nitrogênio, os elementos químicos derivados do nitrogênio dentro da água. Então, para isso, vale a pena a gente dar uma olhada aqui em alguns conceitos importantes, beleza? Muito bem, vamos lá. Então, a gente vai ver algumas formas de expressão do nitrogênio no ciclo biológico do aquário, no processo aí passando alguns dias, algumas semanas, e a gente vai tratar a situação da amônia, do nitrito e do nitrato dentro da água. E vamos falar um pouquinho também sobre algumas bactérias nitrificantes que ajudam ao favorecimento da biologia do aquário, da água do aquário, do ambiente fechado que nós criamos dentro de um aquário. Lembrando que é um ambiente fechado, a gente não tem lá um rio gigantesco, um lago gigantesco, onde essa biologia vai ser criada e mantida com uma base mais sustentável, dado o tamanho e dado todos os elementos da evolução que trouxeram aquela condição de equilíbrio para aquele ambiente em que o peixe vive. Então, quando a gente pega um pedaço disso, né, e coloca num aquário, num recipiente, automaticamente a gente tem que tomar cuidados a mais para respeitar esse ciclo de como essa vida, né, microscópica acontece, para que a gente possa tirar o melhor proveito do ambiente que você está criando e dos bichinhos que você vai colocar lá, os peixes que você vai colocar lá. Ou seja, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico, né, que mostra o ciclo do nitrogênio. Você tem lá seus peixes num ambiente fechado, que é o aquário, ou um tanque, ou for o recipiente que você utilizar para a criação dos gups aí. Você tem a alimentação. Essa alimentação, nem sempre toda a alimentação é aproveitada pelos peixes, então você tem resíduos dessa alimentação, e você tem também a excreção do peixe, que são os dejetos do peixe, fruto da finalização do trabalho digestório, você vai ter esses excretas. Então a combinação, né, do resíduo da ração e o processo de degeneração dela na água, somada aos excretas, fazem com que você crie a situação da água ter um certo nível de NH4, que é a amônia. Então essa expressão do nitrogênio na água, a amônia, ela vai gerar naturalmente, e isso dependendo da concentração, é tóxico para os peixes. Isso vai gerar, na presença de algumas bactérias que são criadas, nitrossomonas, né? Eles vão pegar a amônia e vão fazer com que ela se transforme em nitrito, que também é um elemento que apresenta a sua toxicidade, mas num nível menor do que a amônia proporcionalmente, pouco menor, mas existe essa preocupação com o nitrito. Tanto é que quando você vai ver, você tem a avaliação da água, e é muito importante fazer essa avaliação da água para ver em que pé que está o ciclo de nitrogênio, como é que está de amônia, como é que está de nitrito e assim por diante. Então o nitrito ele vai ter um ciclo dele, e isso acontece ao longo dos dias com o aquário que está sendo iniciado. Ao longo dos dias o nitrito ele vai subir e a amônia vai naturalmente descer. Eu vou mostrar um gráfico disso. Esse nitrito, na presença da Nitrobacter,
que é um outro tipo de bactéria que faz a conversão desse elemento, dessa estrutura química, que é o nitrito, para o nitrato. Então você vai ter também, depois de alguns dias, o abaixamento do nitrito e o nitrato vai subir. Ele vai subir em concentração na sua água. Esse nitrato, como está mostrando aqui, a gente tem a possibilidade de utilizar esse nitrato como substrato para as plantas, o que é um negócio interessante para quem tem o aquário plantado, esse tipo de situação. E também eu vou poder baixar esse nitrato com as trocas parciais de água. Então, quando você faz o TPA, você naturalmente está tirando uma água que, além de ter esses resíduos, essas substâncias, você também tem o quê? Você tem uma certa concentração de um desses três elementos, e o ideal é que seja o nitrato, que já é o elemento final desse ciclo biológico, para que o ambiente fique mais equilibrado e com a troca parcial de água você consiga manter um equilíbrio dessa concentração entre esses elementos que fazem parte do ciclo biológico da água e uma boa condição de sobrevida dos organismos aquáticos que você estiver cuidando. A gente parte aqui para o nosso... Olha aqui, nessa tela a gente consegue ver um ciclo do nitrogênio de forma esquemática e didática. Não vamos nos apegar exatamente à precisão dos dias ou das concentrações, são valores ilustrativos para a gente entender a dinâmica e entendendo que entre 20 e 40 dias você tem normalmente, na melhor das hipóteses, a possibilidade de você inserir os peixes de forma gradual. Existem outros criadores, aquaristas, que vão inserindo aos poucos os peixes, colocam o peixe mais resistente antes, enfim, mas é importante que haja essa progressão no volume de peixes colocados. E aqui você tem lá a amônia, vocês podem ver aqui a amônia é mais elevada nessa fase inicial. Aí você tem as bactérias que a gente falou, os nitrosomonas, fazendo a conversão dessa amônia em nitrato, e aí a Nitrobacter fazendo a conversão em nitrito, e o nitrito fazendo a conversão em nitrato automaticamente de forma respectiva. E aí a ideia e a fundamental mesmo antes de colocar os peixes, não, já deixei descansar, vou voltar os peixes direto. Ela vai estar com nitrato alto. O ideal seria fazer uma TPA, né, de 30% a 40% nessa primeira situação, antes de colocar os peixes com a nova água, evidente sem cloro, né, essa água com condicionamento usar algum condicionador nesse sentido, e com isso você tem a possibilidade de com segurança botar aí os peixes para navegarem, né? Pessoal, aí tem algumas situações que perguntam às vezes, mas poxa, eu não posso pegar um outro aquário que eu tenho o ciclo de biologia já estabelecido, ou pelo menos nesse quesito do ciclo do nitrogênio, pegar uma parte dessa água e colocar no aquário e misturar com a água descansada? Sem dúvida, isso pode ser uma estratégia que acelere esse processo. Quando você for utilizar novos peixes aí no aquário, um novo aquário, isso daí é muito utilizado para acelerar o processo desse ciclo biológico. E aí fica ao critério de cada um, e evidente, qual que é a sugestão que eu dou aqui, é que você sempre fique muito atento ao comportamento dessas variáveis, mensurando, né, e as lojas têm produtos relacionados a isso, mensurando e ao mesmo tempo observando a adaptação do peixe nessa nova água, seja você tendo acelerado essa situação, colocando ali uma água de algum outro um aquário onde o ciclo já foi completo, seja você criando a água do zero, que aí você poderia seguir as orientações que a gente colocou aqui e que a bibliografia geralmente coloca como as recomendáveis, ok? Esses itens podem variar, existem outros fatores que podem influenciar. Alguns trabalhos mostram aí a questão da temperatura mais alta, criando um ambiente para essas bactérias acelerarem um pouco esse processo de conversão entre os elementos químicos que estão aí derivados do nitrogênio ao longo do tempo na água. Então você tem alguns outros elementos, algumas outras variáveis, citamos algumas aqui, mas a ideia foi compartilhar com você esse tipo de informação que pode ser útil. Se foi útil, compartilhe isso com um amigo, ok? Que gosta de aquário, que gosta de criação de organismos aquáticos, no sentido de ser útil essa ideia. Estamos juntos, essa é a sessão GUMP direto ao ponto. Grande abraço a todos.